E aí, galera, beleza? Mais um episódio aqui do nosso podcast da virada, o nosso podcast de serviço social. Bem, dando continuidade, voltando a gravar os episódios sobre as políticas de seguridade social brasileiras, né? Entre elas, já fizemos episódio sobre a saúde e hoje vamos falar um pouquinho sobre a política de assistência social. Mas antes de iniciar, deixar alguns recados. Você que ainda não segue nossa página do Instagram, segue lá. É importante, né, para a gente crescer um pouquinho, divulgar o nosso trabalho. A gente usa as redes sociais para divulgar, então procura lá no Instagram, Podcast da Virada, segue a gente e, né, compartilha, curte lá, comenta as nossas postagens. Como de costume, toda quinta-feira, ou pelo menos quase toda quinta-feira, a gente tem as postagens sobre definições de conceitos ou termos que a gente usa dentro do serviço social e que costumeiramente a gente utiliza aqui dentro do podcast e tenta trazer como uma forma de aproximar sobre essas definições, trazendo autores de serviço social que debatem essas definições, sabe, esses temas. Então, segue lá nossa página no Instagram, Podcast da Virada, procura lá que tem bastante coisa legal. Outra coisa é continue compartilhando o nosso podcast, né, através das diversas plataformas de onde você escutar, se conhecer alguém que faz serviço social ou que quer fazer serviço social, indica esse nosso podcast, indica um episódio da gente e ajuda a gente a crescer um pouquinho cada vez mais. Bem, fecha parênteses aqui dos recados e vamos para o nosso episódio. Bem, é importante trazer esse episódio de hoje a assistência social, né? Ela está dentro do tripé da Seguridade Social, junto com a saúde e com a previdência. E por um outro motivo, porque, como nos diria Sposati, né, no seu livro de 1998, à medida que o Estado ele vai se responsabilizando pelas condições da reprodução da força de trabalho, ele vai passar a incorporar técnicas sociais. E dentre essas técnicas sociais está o serviço social, que vai transformando seus profissionais em agentes fundamentais na execução desta área programática, ou seja, da assistência. Então, a assistência social, apesar de não ser condutora única da profissionalização do serviço social, ela está imbricada nesse processo de institucionalização da profissão, não é? Inclusive tem um episódio aqui no nosso podcast, na primeira temporada, acho que é o episódio número 2, que fala sobre a institucionalização do serviço social. Ouve lá também que está bem legal. Enfim, antes de iniciar propriamente o conceito da assistência e trazer essa trajetória da assistência social no Brasil, é importante relembrar um pouquinho o conceito de política social, né? A gente já tem um episódio aqui dentro dessa temporada, da terceira temporada, dois episódios na verdade, um falando de maneira mais abrangente e outro falando mais especificamente do Brasil sobre política social. Ouve lá também se você ainda não ouviu. Mas a política social, enquanto conceito de política social que a gente trabalha, ela vai ter a sua origem na sociedade capitalista, que de início vai ter sua atribuição com o intuito de obrigar o trabalhador livre, né, esse recém-proletariado, recém-proletariado urbano que está vindo do âmbito rural para o âmbito urbano, a vender a sua força de trabalho e punir com o poder de polícia as expressões da questão social. Esse é aquele entendimento inicial liberal ainda no século XIX sobre o que é política social. E essa política social, ela que vai surgir nessa metade do século XIX, nesse lastro da Revolução Industrial, vai se impor como um fato perturbador da ordem e das instituições burguesas. Essa questão social ela vai se configurar dentro desse bojo de perturbação da ordem e dessa instituição liberal burguesa. Então, o capitalismo ele vai passar por diversas transformações ao longo desses séculos, né, que a gente vai vivendo. E quando, principalmente na sua era dos monopólios, como diria Neto, ele vai passar através desses embates, dessas lutas, né, dessas lutas de classes, principalmente dos avanços das lutas operárias, e que vai passar esse operariado e essa luta operária vai passar a ocupar espaços políticos e sociais importantes, como o parlamento, obrigando, num,
fazendo aqui um parênteses no que fala Beric Bochetti, a burguesia entregar os anéis para não perder os dedos. E, contraditoriamente, essa relação entre capital e trabalho vai se colocar a política social para tentar fazer um contraponto ou um meio termo entre essas necessidades do capital e do trabalho. Então, isso vai ser um pouco da dinâmica da política social. E ouçam aqui o nosso episódio para mais explicações sobre a política social dentro dessa contemporaneidade burguesa, né, e suas contradições, enfim. A assistência social, e aqui entrando no nosso tema de hoje, ela vai ser identificada no Brasil, dentro do seu lastro histórico, como filantropia ou altruísmo, fruto de atitudes ocasionais ou, quando dentro do aspecto político, como forma de favor ou como forma de benesse. E aí lembrem, né, das formas históricas de assistência social, como o primeiro-damismo, que é a mulher do prefeito, do presidente, do governador, que vai ali e faz uma obra de caridade e aí está achando que isso é a salvação do mundo. Ou as benesses dos políticos. Lembrem, eu acho que todo mundo já ouviu aqui alguma história de um avô, uma avó, enfim, que falava que candidato tal chegava com um monte de óculos para dar para a galera no meio da rua, ou enfim, e por aí vai. Então a assistência social, ela foi confundida ao longo da sua trajetória histórica no Brasil com esses papéis ou da filantropia ou de caridade política. E é importante aqui destacar, e eu vou trazer isso a partir de Mestriner, do texto que ela fala, que tem como título O Estado entre a Filantropia e a Assistência Social, que ela vai destacar que há uma caracterização entre benemerência, filantropia e assistência. Ela vai diferenciar esses três pilares que ela vai identificar dentro da trajetória da assistência social e que ela vai dizer que essas três formas vão ser encaradas como irmãs siamesas, ou seja, vão ser encaradas como uma só coisa, como coisas iguais, e que ao longo da história vão ser substitutas umas das outras. Então ela vai nos dizer que essas caracterizações, né, a benemerência, a filantropia e a assistência, elas vão gravitar entre o universo formal e o informal. E vão estar vinculadas ali ao âmbito do não lucrativo, em uma sociedade de mercado, ao voluntariado na promoção da cidadania e à concessão da utilidade pública para organizações que trabalham com os que são perversamente vistos como inúteis e improdutivos. Essa é uma forma desses âmbitos, né, se locomoverem, digamos assim, entre o universo formal e o informal. Ela vai caracterizar a benemerência, e aqui a primeira característica, como uma coisa vinculada à Igreja Católica. E que esta, né, a Igreja, vai atribuir um horizonte de caridade, de dom, o dom da bondade. E essa benemerência ela pode ser destrinchada em dois tipos. O ad hoc, que vai ser através ali, de ajuda de esmolas ou por algum auxílio material ou moral. Você pega um pedaço de pão e vai lá e dá para alguém no meio da rua. Ou chega em alguém e diz que vai fazer uma oração para essa pessoa. Então essas seriam características da benemerência ad hoc. E o segundo tipo seria a in hoc, que é uma ação mais institucionalizada da igreja, com internações em asilos, orfanatos, enfim, e outras obras abertas. Já a filantropia, ela vem do grego, que vem do philos, amor, e tropos, que significa homem, então amor pelo homem. E vai ser ali vinculado a um sentimento humanitário, a prática do bem, né? Essa preocupação com a prática do bem e vinculando-se a um campo mais filosófico, moral e dos valores. O que seria uma versão meio que laicizada da concepção católica de benemerência. A filantropia viria como um status da sociedade civil, organizada e não vinculada à igreja. E já a assistência ela vai agregar uma nova condição à assistência que é genérica, ou seja, ela vai ser direcionada a múltiplas expressões e múltiplas situações. Ela vai ser definida como a ação delimitada em um campo, que é o campo social, institucionalizada, com uma prática institucionalizada e que vai imprimir uma racionalidade e construir um conhecimento.
Então, essa assistência ela vai ter por objetivo suprir, sanar ou prevenir, por meio de técnicas e métodos próprios, deficiências e necessidades de indivíduos e grupos quanto à sobrevivência, convivência e autonomia social. Então, veja que mestrina, ela vai trazer essas três caracterizações da benemerência, da filantropia e da assistência social. E veja como elas vão ser tratadas de maneira diferente, mas historicamente elas são vinculadas como iguais, né? Então é importante aqui trazer e salientar que são coisas diferentes, né? A filantropia não é a mesma coisa que a assistência social, apesar de estar vinculada historicamente a essa prática. E a gente vai ter que só a partir de 1988 é que realmente a assistência social ela vai alcançar o status de política social, incluída na lógica de seguridade social, como a gente já falou aqui. Mas antes de chegar na Constituição, vamos traçar aqui alguns elementos históricos que vão compor esse caminho. Vejam, no outro livro, que eu acho que é muito interessante também para a gente compreender um pouquinho da história da assistência e sua relação, inclusive com o serviço social, que é um texto de Sposati. O nome é Assistência na Trajetória das Políticas Sociais Brasileiras, uma questão em análise. Ela vai trazer que a assistência ou a ajuda ao outro não é uma prática nova na humanidade, mas que essa assistência que a gente conhece hoje em dia, ela toma novos contornos com a sociabilidade moderna burguesa. E Sposati vai nos dizer que com a expansão do capital e a pauperização da força de trabalho, essa assistência ela vai sendo apropriada pelo Estado sob duas formas. Uma que se insinua como forma privilegiada para enfrentar politicamente a questão social, e outra que é para dar conta das condições agudizadas de pauperização da força de trabalho. Então, essa assistência, que não é uma coisa nova na humanidade, ela vai ser reconfigurada e ela vai assumir novas formas de se expressar dentro da sociabilidade burguesa, dentro dessas relações de capital e trabalho. Então, como se fosse uma forma nova, não sendo uma mera repetição daquilo que teve no passado, como se tenta transformar, né, principalmente sobre o discurso conservador, mas que assume novas formas e novas maneiras de se expressar dentro dessas relações entre capital e trabalho e, sobretudo, no papel desse Estado capitalista. Então, é importante a gente aprender isso para a gente também compreender o papel do serviço social dentro dessa assistência social, sobretudo em tempos de capital fetício, como diria Maria de Yamamoto, né? Então, vamos iniciar um pouquinho aqui trazendo alguns elementos históricos que vão conformar esse processo da assistência social dentro, né, da sociedade brasileira. Então, vamos aqui pensar elementos que podem ser considerados protoformas dessa assistência social. Entre 1898 e 1905, um rapaz, vou chamar de rapaz, Ataúfo Paiva, ele vai apresentar algumas pautas sobre a formulação da assistência social no Brasil, mas não é atendido. Inclusive, esse Ataúfo Paiva, ele é citado por Sposati no texto dela A Menina Loas, um processo de construção da assistência social. É um livro muito bom, é pequenininho, leiam. É importante, que é um texto bem fácil de ler, didático, em que a professora Sposati ela vai trazer essa forma de consolidação, né, da Loas e trazendo uma bagagem também de explicação sobre a trajetória da assistência social no Brasil. É bem interessante. Só que esse Ataúfo ele vai, inclusive, ganhar prêmios fora do Brasil. Ele vai para a França, vai para os Estados Unidos, vai para outros países, com propostas de trabalho de assistência social para o Brasil. Só que aqui no Brasil ele não é atendido e, enfim, a assistência social não vai conseguir ser consolidada nesse período de 1898 e 1905. Então a gente vai ter, né, como já citei aqui algumas vezes, que até 1930 essa consciência possível em nosso país não apreendia a pobreza enquanto expressão da questão social, que é o famoso enquadro da questão social como o caso de polícia. A pobreza era tratada como uma disfunção pessoal dos indivíduos, então era colocada a culpa pela sua
própria miséria no indivíduo. A culpa é sua porque você é pobre, você não se esforça. Que é uma lenda meritocrática que ainda continua tendo voz no Brasil. Não só no Brasil, né? Mas, enfim, estou falando do Brasil. A competência, né, para cuidar dessas pessoas, até início de 1930, era colocada para organismos de solidariedade social. E por isso a importância de pensar naquelas definições do que é a benemerência e do que é a filantropia. Porque essas ações de cuidado da pobreza, quando não voltadas para a repressão policial do Estado, ela era voltada a deslocar esses pobres ou esses miseráveis, né, como era usada a terminologia, para a solidariedade social, especialmente a vinculada à igreja e suas ações de benemerência. Então, este encaminhamento, né, para essas organizações da sociedade civil, ou melhor dizendo, para esses organismos da sociedade, era bastante comum. E tinham em sua percepção de que o pobre era uma pária da sociedade, era frágil ou que era doente. Por isso, dentro dessas assistências, dentro desses organismos de solidariedade social, era comum se mesclar a assistência às suas necessidades de saúde e às suas necessidades sociais, conformando assim um binômio de ajuda médico-social. Por isso, muitas vezes, a gente vê, inclusive em filmes, novelas de época, que os pobres eram enviados para as casas de Santa Misericórdia, que eram essas casas que eram como se fossem hospitais, mas que na verdade serviam como um asilo ou um abrigo para os pobres e miseráveis ficarem lá meio que internados, sabe? E tinham ali uma ajuda médico-social, só que de uma forma meio constrangedora, inclusive, e de esconder essa parcela da sociedade das ruas, esconder da vista de todo mundo. Só que, e aí dando um salto histórico aqui, com a crise de 29, né, a gente está partindo aqui do início do século 20 já para essa crise da Bolsa de 29, essa crise do capital, essa crise estrutural do capital, e com essa maior inserção do Brasil a partir de 1930, numa relação tipicamente capitalista, nessa relação tipicamente de capital e trabalho, e com os aprofundamentos da questão social, o Estado vai passar a assumir alguns papéis de coordenação para um amortecimento dessas tensões sociais que vão florescer e ganhar contornos ainda maiores com a crise de 29. E aí vejam, durante esse governo Vargas, né, a partir de 1930, algumas iniciativas vão ser elaboradas para a construção mínima ali de uma política de assistência social que a gente pode enxergar como uma política de assistência. Então, durante o governo Vargas, é criado o Conselho Nacional de Serviço Social, que é o CNSS, que vai se propor a fazer inquéritos sociais baseados ali nas técnicas de Mary Richmond e analisar as adequações das entidades sociais e de seus pedidos de subvenções e isenções, além de dizer as demandas dos mais desfavorecidos. Esse ministério não, né? Esse conselho, ele vai estar vinculado ao Ministério de Educação e Saúde e vai ter como característica principal a ausência da participação popular. Quem ouviu aqui o nosso episódio sobre a política de saúde no Brasil, lembra, eu acho que ainda lembra, que eu citei o Conselho de Saúde, que foi criado também nessa mesma época, acho que ele é de 1936, e ele tem uma função que era de criar delegacias de saúde pelo Brasil, e esses delegados é que compunham o Conselho Nacional de Saúde, e ficava ali entre eles, não tinha participação popular. Esse Conselho Nacional de Serviço Social vai ter quase a mesma lógica. É um conselho de técnicos e que vão pensar algumas formas de analisar as entidades sociais que fazem esses pedidos de participação, assim, digamos, na política, nessa política de assistência, ou nessa política de serviços sociais que o Estado varguista está criando, e eles vão meio que só fiscalizar, é uma meio que fiscalização e autorização dessas entidades sociais. Então não funciona como uma forma de participação popular para elaboração e acompanhamento dessa política de assistência, mas é uma coisa bem tecnicista, entende? Como aquele conselho de saúde que eu citei. Ainda
outra ação dentro do governo Vargas, e que vai ter uma vinculação aí com a Segunda Guerra Mundial, é a criação da LBA. Todo mundo que é de serviço social, se já passou do terceiro período, já ouviu falar da LBA. Mas vamos aqui explicar. A LBA, que é essa Legião Brasileira de Assistência, então veja que tem aí a palavrinha já assistência social no meio, que a Legião Brasileira de Assistência vai ter como objetivo, sob a condução da primeira-dama, Darcy Vargas, olha aí o primeiro-damismo, dar assistência às famílias e aos combatentes brasileiros da Segunda Guerra Mundial, que vai depois se estender ao trato das crianças e as suas mães necessitadas, sobretudo ali as mães da classe trabalhadora e dos trabalhadores da indústria, enfim. Mas a LBA, nesse primeiro momento, a assistência vai ser uma forma de retribuição aos pracinhas que foram para a guerra e as suas famílias, né? Sei lá, a família que alguém morreu e está ali a família desamparada. Então vai ali a LBA, que era constituída por damas da sociedade, né? Que Darcy Vargas chamava para fazer ações ali de caridade junto a essas famílias e arrecadar recursos junto a essas famílias abastadas da sociedade, principalmente ali no Rio de Janeiro, São Paulo, né? Fazer venda de algum item, de joias, não sei o que, para arrecadar fundos para a LBA. E assim vai sendo construída, nesse primeiro momento, as ações de assistência social. Isso até os anos 40, né? Quando se dá essa vinculação da criação da LBA e ali na década de 30 com a criação do Conselho Nacional de Serviço Social, ambas as ações sobre o governo Vargas. E aqui a gente vai dar um salto histórico, para o ano de 1974, que é quando é criado o Ministério da Previdência e Assistência Social. Isso ali no período de transição, no início da transição da ditadura, né, daquele período de transição lenta e gradual, né, da ditadura civil-militar brasileira. E esse ministério ele vai ter como uma das funções fazer uma pequena elaboração ali de políticas assistenciais. E aí, se você também ainda não ouviu o nosso episódio aqui que fala sobre Seguridade Social, ouça lá um pouco para entender um pouco mais sobre essa dinâmica da assistência da política social durante a ditadura. E outros episódios aqui que a gente também aborda um pouco sobre isso no processo de renovação do serviço social. Ouve lá que está bem legal. Em 1985, isso já primeiro ano, entre aspas, oficial fora da ditadura, né? Mas que ainda não teve eleições diretas. Em 85, sob o governo Sarney, há o primeiro PND, que é o Plano Nacional de Desenvolvimento da Nova República, e que vai particularizar a assistência social como política pública, vai reconhecer o usuário como sujeito de direitos e vai sugerir que seja ampliada sua participação e realizada a ruptura com a leitura caritativa e tutelar com que a assistência era tratada. Mas, em contratendência, no mesmo ano, Sarney vai anunciar a constituição do Ministério da Ação Social, que é formada pela FLBA, a FUNABEM e o Projeto Rondon. E a sua esposa, Marli Sarney, vai dirigir a LBA, mais uma vez, a contradição aí do primeiro danismo entrando em cena. Então vejam, em 1985, né, ali no bojo das lutas por direta já, dos movimentos sociais questionando a lógica desse Estado brasileiro e de todo aquele bojo que a gente já apresentou aqui em outros episódios, e eu não vou ficar me repetindo para não ficar cansativo, repetir sempre a mesma coisa, a gente vai ter esse Plano Nacional de Desenvolvimento da Nova República, que vai ali colocar a assistência, ou dar a proposta de pensar a assistência como uma política pública, e o sujeito como sujeito de direitos dessa política de assistência, e aí uma ação que vem a contrapor-se a esse plano, que é a constituição do Ministério de Ação Social. Lembrando lá no livro Relações Sociais e Serviço Social no Brasil, a Yamamoto ela vai falar que a ação social da Igreja Católica era um braço ali dessas plataformas de serviço social. E olhem aqui
Não é por acaso que tem também esse nome no Ministério, o Ministério da Ação Social, porque vai estar muito vinculado a ações de setores da sociedade numa lógica de caridade, de filantropia, de benemerência e do primeiro damismo. Não esqueçam dessa figura que é uma figura muito importante dentro da assistência social e do pensamento social brasileiro nesse espaço da assistência, que é o primeiro damismo. Marli Sarney vai ali dirigir a LBA e muitas dessas ações da FUNABEM, do Projeto Rondon e da FLBA. Ao final da década de 80, diversas frentes de ação vão ser criadas para discussão acerca da assistência e vão ter o envolvimento direto de assistentes sociais, como os Posat, Maria do Carmo Abrante, e entre outras. Vão ter também a participação de usuários, técnicos e líderes comunitários, a fim de informar e debater a assistência como direito e política pública. Então veja como esse fim da década de 80 ele vai ser importante para esses debates sobre a assistência social e sobre os rumos da assistência social pós 88. Dentro da Constituinte, nesses debates da Constituinte, vai ser criada uma comissão, que é a Comissão de Apoio à Reestruturação da Assistência Social. E em 88, a assistência social, a partir desses debates, vai ser incluída e reconhecida na Constituição como direito vinculado à Seguridade Social, estando lá entre os artigos 203 e 204. A apresentação de motivos para a inclusão da assistência social na Constituição vai repudiar o conceito da população beneficiária como marginal ou carente, o que seria uma forma de vitimizá-la, pois suas necessidades advêm da estrutura social e não do caráter pessoal. Então vejam que há uma forma de trazer para o debate essa questão do sujeito de direitos, né, o sujeito usuário da assistência enquanto sujeito de direitos, e desvincular aquela ideia tradicional de individualização das expressões da questão social. Nos anos 90, os movimentos pró-assistência social vão passar a ser articulados com a presença de órgãos da categoria de assistentes sociais, que vão se movimentar tanto na ANACELBA, quanto na Frente Nacional de Gestores Municipais e Estaduais, movimentos pelos direitos das pessoas com deficiência, dos idosos, das crianças e adolescentes, e junto com pesquisadores de várias universidades pela regulamentação da assistência. Então, os anos 90 também serão são uma década muito importante para essa legislação da assistência social no Brasil, né? Essa regulamentação da assistência que está lá na Constituição de 88. Então, a primeira tentativa de se regulamentar a assistência vai ser no início da década de 90, mas ela vai ser vetada, isso é exatamente em 1990, ela vai ser vetada por Collor, que dizia que a proposição apresentada não estava vinculada a uma assistência social responsável. Olhe quem está dizendo isso, Fernando Collor de Mello. Após o impeachment de Collor, em 7 de dezembro de 1993, é aprovada a regulamentação, né, a LOAS. Ela só vai ser, né, regulamentada após um longo processo de debates e embates na Câmara Federal, inclusive com a participação direta dos órgãos de serviço social, né, o Cefes e o CRES, e com interlocutoras as autoras Duarte, Asbeck, Potiares, Posati, Ângela Battistoni e Gomes. Essas autoras vão ter um papel importantíssimo nos debates na Câmara Federal, discutindo os horizontes da LOAS e a importância da sua aprovação. No período seguinte, que vai ser marcado pela era FHC, há uma dissolução da LBA, né, da Legião Brasileira de Assistência Social, que, como nos diz Posati, era uma ação desejada, essa dissolução da LBA, mas não era, contudo, com a truculência com que seu acervo, memória e conhecimentos foi incinerado e soprado como cinza ao vento, ou sua substituição pela comunidade solidária, ou a extinção do CONSEA, que é o Conselho de Segurança Alimentar. Então vejam que as ações elas são bem contraditórias. Havia ali um sentimento de dissolver a LBA, porque era uma entidade vinculada a uma ideia de assistência ainda naquele passado de filantropia, de primeiro-damismo, mas que, com o passar do tempo, foi assumindo um papel importante
na configuração da assistência, principalmente entre seus trabalhadores da LBA, que também estavam envolvidos nessas ações, nesses debates públicos por uma renovação da assistência e por uma proposição da política de assistência social enquanto política pública vinculada à ideia de seguridade e que foi simplesmente eliminada, mas com o seu acervo, com sua memória, seus conhecimentos incinerados, como disse Sposati. E a comunidade solidária, que é uma ação ali do governo FHC, mais uma vez envolvida com o primeiro damismo, lembrem-se que a comunidade solidária era dirigida pela esposa do Fernando Henrique Cardoso. E a comunidade solidária ela retomava o sentido restrito e emergencial da assistência, além de retomar esse primeiro damismo, que são marcos próprios ali desse neoliberalismo, que vai ser implantado cada vez mais durante os anos 90. Então veja, a Sposati ela vai dizer que há um processo dual ali, com esse processo da consolidação da comunidade solidária, em que há a assistência social, que está na Constituição e que está na LOAS, como direitos daqueles que necessitam, como política pública de seguridade social e como dever do Estado, mas ao mesmo tempo há esse contrassenso, esse contraponto com a comunidade solidária, que quer repassar para a sociedade civil e para os setores, né, da sociedade essa responsabilidade pela assistência, colocando ali um sentido restrito e de emergência, sentido emergencial da assistência, assistência focalizada entre os mais pobres. Outro ponto que vai acontecer durante esse período FHC, que vai de 98 a 2002, é uma tentativa de enfraquecimento das conferências de assistência social. As conferências nesse período eles vão enfrentar diversos empecilhos para sua realização, como a de 1999, que é a quarta, que foi cancelada pelo presidente e que foi apenas realizada em 2001. Então veja que esse projeto neoliberal, já que a gente já está entrando nos anos 90, ele enrijece as bases de fortalecimento da assistência e de sua consolidação material, ao mesmo tempo em que desregulamenta por outras formas de enfrentamento da questão social por meio da responsabilização da sociedade civil e de desresponsabilização do Estado, fazendo do Estado só um meio termo paliativo. E aí lembrem disso também em outras ações, que é a criação das OCIPs, a regulamentação das OCIPs durante o governo FHC, que são as organizações de sociedade civil de direito público, que são formas de desresponsabilizar as ações do Estado e colocá-las na mão da sociedade civil e que vão ser focalizadas, né? Enfim, tudo isso que eu já falei. Então vejam, essa política de assistência ela ficou renegada por anos como uma não política, como área de favor e clientelismo. E quando ela é incorporada pelo Estado, né, finalmente ela consegue ser incorporada e materializada ali na Constituição e na LOAS, ela fica como uma política secundária e marginal no conjunto das outras políticas. Então, é um processo de contradição dentro desse bojo e da história da assistência social. O que tentou ser mudado de alguma forma, né, com a Constituição e com a LOAS, dentro dessa lógica de seguridade social e da proteção social pública. Então, eu vou tentar trazer aqui alguns aspectos, né, sobre a LOAS e sobre outros dispositivos que vão ser construídos ao longo desse projeto, principalmente nos anos 2000, como uma forma também de se contrapor a esse projeto neoliberal, mas que tem ali as suas contradições e os seus embates. Vejam, a LOAS, que é de 93, a gente já trouxe aqui, ela inova ao apresentar um desenho institucional para a assistência, ao firmar seu vínculo não contributivo, ao apontar a necessária integração entre o econômico e o social, a centralidade do Estado na universalização e garantia de direitos e de acesso a serviços sociais com a participação da população. Ao colocar a população no controle da formulação, lembrando, fazendo uma contraposição àquela ideia dos conselhos de assistência social
né, o CNSS, que apenas tenham técnicos, é, enfim, e colocando também a população na gestão e execução das políticas assistenciais. Contudo, essas afirmações legais, elas estão postas nesse terreno controverso, que vão ser postos em uma conjuntura diversa e paradoxal, na qual se evidencia a profunda incompatibilidade entre ajustes estruturais na economia e investimentos sociais do Estado. Incompatibilidade esta legitimada pelo discurso e pela sociabilidade engendrados no âmbito do ideário neoliberal, que, reconhecendo o dever moral de socorro aos pobres, não reconhece seus direitos. Então, essas contrarreformas neoliberais, elas impactam nas possibilidades de articulação e de construção de uma proteção social, seja no Brasil, seja na periferia do capital como um todo, porque ela vai alterar as condições para a acumulação e a extração de mais-valia. Essas contrarreformas neoliberais e esses processos de destruição do Estado e das suas políticas sociais estão intimamente vinculadas com essas modificações no processo de acumulação e de extração de mais-valia. Então, como resposta a essas expressões da questão do Estado, da questão social, que vão se agudizar nesse contexto, colocam-se ações emergenciais, pontuais, fragmentadas e despolitizantes, muitas vezes reafirmando e incentivando uma lógica meritocrática e individualista. Um bom exemplo disso é o filme Eu, Daniel Blake. Se você nunca assistiu esse filme, assista, porque vale muito a pena. É um filme que está acessível na internet. Quem não tiver Netflix e essas coisas, dá pra ver. Acho que até no YouTube tem. Eu, Daniel Blake. É um filme muito interessante que vai trazer essa conformação dessa destruição do estado de bem-estar social e essa nova etapa neoliberal de políticas fragmentárias e despolitizantes. É muito bom, assistam. Mas esse processo, ele não vai passar sem contradições e sem lutas. As entidades, os conselhos, os usuários mantêm o tensionamento na contramão do neoliberalismo. E com isso, em 2004, a Política Nacional de Assistência Social, a PNAS, ela é elaborada e ela é posta. Então, a PNAS vai explicitar e tornar clara as diretrizes para a efetivação da assistência social como direito de cidadania e responsabilidade do Estado, apoiada em um modelo de gestão compartilhada, pautada no Pacto Federativo, no qual vão ser detalhadas as atribuições e competências dos três níveis de governo, na provisão das atenções socioassistenciais. Então vejam como, ao mesmo tempo em que há um contragolpe neoliberal, a partir da luta e das representações dos conselhos dos usuários, há esse tensionamento. Em 2004, já no governo do PT, no governo Lula, a PNAS vai ser aprovada e vai trazer essas diretrizes para a efetivação da assistência. Na sequência, em 2005, vai ser aprovado o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Esse vai estar vinculado à articulação em todo o território nacional das responsabilidades, dos vínculos e hierarquia do sistema de serviços, benefícios e ações da assistência social, que vai ter um caráter permanente ou eventual, executados e providos por pessoas jurídicas de direito público, sob o critério de universalidade e de ação em rede hierarquizada, em articulação com as iniciativas da sociedade civil. E em 2006, vai ser criada também a NOB SUAS RH, que vai representar ali uma pactuação federativa nos espaços intergestores estaduais e federal para viabilizar um aparato sobre o trabalho e recursos humanos no âmbito da assistência. Então veja, num período de 2 anos, há um salto qualitativo nas ações de assistência social e nas suas legislações. Então veja, de 88 a 2005, 2006, na verdade, até 2006, há um salto qualitativo no que diz respeito à política e à promulgação de legislações sobre a assistência social, muito mais do que nos últimos 100 anos do Brasil. Então, note que há esse vazio histórico da política de assistência e que vai sendo preenchido com as lutas e das representações dos trabalhadores, dos usuários
e do serviço social também nesse bojo para a consolidação da política de assistência. Nesse período, né, que a gente está trazendo aqui, 2004, 2005, 2006, e com a LOAS 93, tenta-se contrapor-se e reafirmar a perspectiva da justiça e dos direitos na assistência social. E para isso, algumas dimensões elas vão ser afirmadas, tanto na política nacional quanto no Sistema Único de Assistência Social. O primeiro deles é a intersetorialidade, né, que é essa tentativa de colocar a assistência vinculada também às outras políticas sociais, a saúde, a previdência, a habitação, a educação, para tentar desfragmentar as expressões da questão social, não enxergar tudo numa caixinha, né, como se essas dimensões estivessem separadas só porque a política da assistência, a política de saúde e como se não houvesse uma totalidade nas expressões da questão social. O segundo ponto é a ampliação dos usuários na política, tanto por meio da sua participação nos conselhos e nos fóruns da assistência, quanto também na ampliação dos usuários, né? Não só focalizando entre os pobres dos mais pobres, mas também abrindo seu leque para a assistência àqueles que necessitam, como está lá na assistência na Constituição e também na LOAS. Terceiro ponto é a concepção multidimensional de pobreza, não entendendo aqui pobreza apenas como a ausência de recursos financeiros, a ausência de dinheiro, mas também a pobreza nas suas multidimensões, pobreza cultural, a pobreza, enfim, entende? A pobreza em suas diversas facetas, não só a ausência de dinheiro. O quarto ponto é o território como base de organização. E aí vem o debate sobre entender o que é esse território, entender esse local como expressão das vivências das comunidades e não só como um local vazio, entende? E também pensar e debater também a não estigmatização dos locais de pobreza ou fazer com que determinado território seja enxergado como lugar de gente pobre ou lugar de gente miserável, mas alocar esse debate público e fazer uma nova tratativa acerca desse território. E aí dentro desse debate vai ser muito utilizado as noções de Milton Santos sobre o debate de território, enfim. E o quinto ponto é a matricialidade sociofamiliar, quase que não sai, né? Mas entender a família como central nesse processo, mas também não responsabilizar apenas a família. É um debate que as autoras de serviço social vão fazer muito bem, né, de trazer elementos também que problematizem essa centralidade familiar também. Inclusive, tem o texto da Couto e da Yasbeck da Raicheles, que é a Política Nacional de Assistência Social e o SUAS, apresentando e problematizando fundamentos e conceitos, que é muito bom, leiam lá, que elas vão tentar problematizar esses conceitos e essas afirmações que vão ser colocadas dentro da PNAS e do SUAS. Bem, a proteção social ela vai se articular em dois níveis, que segundo Couto, Asbeck e Raicheles, a desigualdade e a pobreza inerentes à sociedade capitalista contemporânea vão engendrar diferentes modalidades de desproteção social que exigem atenção estatal diferenciada para o seu enfrentamento. Então, a PNAS, a LOAS e o SUAS eles vão trazer que a proteção social dentro da assistência ela vai ser subdividida em dois tipos de proteção. A proteção social básica, que vai apresentar caráter preventivo e processador de inclusão social, e que ela vai ser atendida no CRAS ou de forma indireta pelas entidades sobre sua coordenação, e a proteção social especial, que vai ser voltada a indivíduos ou grupos que se encontram em situação de privação de direitos, em situação de alta vulnerabilidade social e deve ser atendida no CREAS e pode ser subdividida em média complexidade e alta complexidade. Então vejam que há toda uma construção para atendimento dessas expressões da questão social de uma forma que atenda a diferentes setores dentro dessa sociedade capitalista contemporânea
que vai ter as suas proteções sociais desfeitas nessa sociedade de desproteção social. Então, essas são algumas características que vão ser colocadas para a assistência dentro desse século XXI, dentro desse contexto contemporâneo, e que tentei trazer aqui para a gente compreender um pouquinho sobre essa política de assistência social. E para a gente finalizar esse episódio, alguns pontos é bom a gente levantar aqui, porque eles vão nos ajudar a dar conta de algumas contradições que vão envolver esse processo de expansão e protagonismo da assistência enquanto política. E também enquanto parte, né, desse movimento de reprodução de uma economia dependente e subalterna, que vai afetar aí as formas de reprodução social. Então, esse processo, esses pontos que eu vou levantar, é necessário para a gente compreender os horizontes da política de assistência, e para isso eu vou me utilizar de algumas análises que a Elizabeth Mota vai fazer no seu livro O Mito da Assistência Social, especificamente numa parte que está intitulada como A Centralidade da Assistência Social na Seguridade Social Brasileira nos anos 2000. É um texto bem interessante, recomendo para todo mundo que leia. O primeiro ponto que vale ressaltar é que enquanto a gente teve uma consolidação ali da Seguridade Social na Constituição de 88, ao mesmo tempo, como eu já trouxe aqui durante esse episódio e nos outros episódios anteriores, avançam os processos de mercantilização e de privatização das políticas de saúde e previdência. Então, vai se restringindo o acesso e os benefícios que vão ser próprios dessas políticas, né, de previdência e da saúde, e a assistência vai se ampliar na condição de política não contributiva e vai se transformar, assim, numa espécie de fetiche, ou como a Elizabeth Mota vai chamar de um novo fetiche de enfrentamento à desigualdade social, na medida em que vai se transformar no principal mecanismo de proteção social no Brasil. Então a gente vai ter um avanço com essa política neoliberal de desmonte das políticas sociais públicas, principalmente das mais rentáveis, que são a saúde e a previdência, e um tapa-buraco com a assistência, que vai se transformar no principal mecanismo e às vezes no único mecanismo de proteção social no Brasil. Então, essa ampliação da assistência, ela vai ter como mote principal a centralidade dos programas de transferência de renda em detrimento das outras ações da política que foram meio que atrofiadas. Então, a gente vai ter uma expansão do BPC, uma expansão do programa Bolsa Família, que são programas de transferência de renda, obedecendo aos padrões ali que colocam os organismos e as entidades internacionais, como o FMI, né, o Banco Internacional, para desenvolvimento de uma assistência e de uma transferência de renda. Tanto é que o Bolsa Família ganhou vários prêmios por aí afora, inclusive do FMI. Então, vejam que essa é uma estratégia do padrão neoliberal de proteção social, uma ampliação dos programas de transferência de renda. E Mota, ela vai nos dizer que essa tendência da contrarreforma, que ela já analisou nos anos 90 e que se confirmou nos anos 2000, propiciou uma clivagem entre dois polos dentro da proteção social brasileira. Um, que é a privatização e a assistencialização da proteção social, e que vai instituir, ao mesmo tempo, as figuras do cidadão consumidor e do cidadão pobre. Esse cidadão pobre que vai ser objeto da assistência social. Ela ainda vai identificar, nesse livro, uma relação contraditória entre a previdência e a assistência, em função da vinculação das coberturas da previdência com a existência de vínculos de trabalho assalariado e da assistência com os não inseridos no mundo do trabalho, os ditos pobres. E ela vai fazer essa análise pensando na secundarização que o debate vai tomando em relação ao trabalho, ao direito ao trabalho, a um trabalho digno, para uma orientação para essa parte do debate sobre os não inseridos, a exclusão e a inserção por via da assistência ao mundo do direito. Então, ela vai colocando isso como uma tendência dentro desse novo horizonte de hipertrofia da assistência. E isso vai nos colocar que antes
a centralidade da Seguridade Social, ela girava em torno da Previdência. E agora ela vai girar em torno da assistência, que vai assumir a condição de uma política estruturadora e não como mediadora, como costumava ser, de acesso a outras políticas e a outros direitos, como é o caso do trabalho. Então a assistência ela vai ganhando esse status de central dentro das políticas de seguridade social e de proteção social, mas ao mesmo tempo ela vai escondendo e tirando o holofote desses outros debates, como é o caso do trabalho, por exemplo. E aí eu trago uma citação da Elizabeth Mota que eu acho muito interessante para a gente pensar, que ela vai falar o seguinte: instala-se uma fase na qual a assistência social, mais do que uma política de proteção social, se constitui num mito social, menos pela sua capacidade de intervenção direta e imediata, particularmente através dos programas de transferência de renda que têm impactos no aumento do consumo e no acesso aos mínimos sociais de subsistência para a população pobre, e mais pela sua condição de ideologia prática política, robustecidas no plano superestrutural pelo apagamento do lugar de precarização do trabalho e o aumento da superpopulação relativa tem no processo de reprodução social. Então vejam que a Ana Elizabeth Monte ela vai fazer essa análise acerca da assistência social também no horizonte da reprodução social do capitalismo e do apagamento das contradições do processo de deterioração do mundo do trabalho e de precarização da vida social. Então veja como é interessante a gente pensar também por esse lado, como essa hipertrofia da assistência ou essa assistencialização da seguridade social, ela vai orientar também essas relações mistificadoras da realidade social. Por isso, e aqui para fechar esse nosso episódio de hoje, é importante refletir e compreender o papel da assistência diante desse agravamento da pobreza e das misérias produzidas pela relação social capitalista, mas sem dar a ela, assistência social, o papel único e principal no enfrentamento das expressões da questão social, uma espécie de messianismo da assistência social enquanto política. Então é importante a gente parar para refletir todos esses andamentos que historicamente foram dados à política de assistência no Brasil, a sua atualidade e a sua contradição na atualidade. Então, esse foi a minha intenção aqui nesse episódio, de trazer elementos históricos da conformação da assistência enquanto política, né, de trazer elementos desde as suas protoformas, digamos assim, até a sua atualidade, e tentar trazer alguns debates das autoras e autores de serviço social que contribuem para a gente fazer essa análise da política de assistência social. Então, espero que tenham gostado desse episódio, né? Tentei trazer aqui de uma forma bem didática, espero ter conseguido trazer esse debate sobre assistência e, enfim, é isso. Espero que tenham gostado. Compartilhem esse episódio, compartilhem os outros episódios também com as pessoas que vocês conhecem. Se conhece alguém aí que faz serviço social, que quer fazer, indique o nosso podcast. Segue lá a página do Instagram, Podcast da Virada, procura lá, segue a gente, comente nas publicações, comente o que está achando e não deixe de compartilhar também o nosso Instagram. É isso. Em breve tem mais um episódio sobre assistência social. Dessa vez, tendo um papo aqui com o trabalho da assistência. Então, vejo vocês em breve em mais um episódio do nosso podcast da Virada. Até breve.